Permitem, boa tarde a todos. A sessão vai já um pouco longa e não irei prolongar muito, mas há algumas coisas que gostaria de dizer. Em primeiro lugar, queria cumprimentar vivamente o professor Alberto Xavier e dizer a enorme alegria de o ver aqui em Lisboa, depois de vários encontros e desencontros, conseguimos estar juntos na mesma mesa, o que é um grande prazer, naturalmente, e uma grande honra. Queria agradecer ao Sr. Diretor a colaboração que já nos deu e que vem aqui dar de novo, e ao Sr. Presidente do Conselho Científico. Depois queria saudar todos os presentes, se me permitem, de uma forma muito especial, o Sr. Professor Soares Martínez, decano do Grupo de Jurídico-Económicas durante tanto tempo, meu decano, o Sr. Professor Martim de Albuquerque, o Conselheiro Freitas Pereira, o Professor Casal Tanabais, o Sr. Presidente da Associação Fiscal Portuguesa, e, enfim, isto dá sempre mau resultado, fica sempre um número de gafes razoáveis, de maneira que considerem-se, por favor, todos considerados, cumprimentados com toda a minha estima e admiração. Acho que esta é uma sessão fantástica de participar e que me alegra muito ter, de alguma forma, sido um dos organizadores, porque dá um sentido forte do que é uma instituição e de como as coisas se transmitem. Foi, digamos, não foi uma novidade para mim, tinha a clara percepção dessa influência do ensino do professor Alberto Xavier, mas ver, digamos, as gerações mais novas a reconhecerem-se e a citarem permanentemente como influência decisiva no meu trabalho, o trabalho pioneiro do professor Alberto Xavier, foi qualquer coisa que julgo que nos deve alegrar a todos. O professor Alberto Xavier foi, se assim me permite, ainda hoje, um dos grandes mestres desta escola. E, enfim, eu fico sempre um pouco dividido, porque se é verdade que as circunstâncias da vida o levaram a ir para o Brasil e nos pouparam, nos deixaram sem a sua presença física, a sua sombra tutelar nunca deixou de estar presente, como se viu, e, por outro lado, permitiu-lhe ter uma difusão internacional que, porventura, no nosso pequeno horizonte português, não teria sido tão fácil conseguir, apesar da sua enorme qualidade. E, portanto, podemos dizer que conseguiu aliar o melhor dos dois mundos, mantendo, digamos, o seu peso específico em Portugal e alargando no Brasil, nos termos que o Dr. Estrada, por exemplo, recordava há bocadinho. Para o respeito, enfim, que lhe é dedicado no Brasil é impressionante. Sempre que vou ao Brasil é o nome de referência, claro está que salta, e foi com grande alegria que a professora Clotilde de Palma e eu tivemos o nosso amigo e grande fiscalista, o professor Heleno Torres, da Universidade de São Paulo, a colaborar na organização deste livro. Tem-se falado do livro, admito que haja bastante gente que não o conheça fisicamente, portanto, digamos, convém saber, são estes 3 volumes, estão disponíveis para a venda. Devo confessar, não sou o editor, nem sou responsável por isso, pelo contrário, fiz tudo o que pude para minimizar o preço, mas, enfim, o peso tem um correspondente em preço, é verdade, que não é talvez o mais adequado a tempos de crise, mas, como todos sabemos, os fiscalistas são ricos, de maneira que têm essa possibilidade de... Os livros são bastante mais sólidos do que este monte mal arranjado que eu fiz. Bom, é impossível, claro está, recordar todos os autores que colaboram, mas, enfim, fazendo apenas referência a alguns, o professor Soares Martínez, o professor Paulo Piticunha, o professor Jorge Miranda, o professor Menezes Cordeiro, o professor Diogo Leite Campos, o professor Casal Tanabais, o Dr. Cruz Vilaça, o Dr. Guilherme Oliveira Martins, o professor Manuel Pires, a professora Maria Eduarda Azevedo, o professor Engrácia Antunes, o professor Eduardo Vera Cruz, o professor Fausto Quadros, o professor António Carlos dos Santos, o professor António Martins, o professor José Miguel Júdice, o Dr. José Miguel Júdice, e depois, digamos, todo um conjunto de professores bastante mais novos que, como vimos, beberam as palavras de uma forma sequiosa, eu diria, e a obra do professor Alberto Xavier. A faculdade que o professor Alberto Xavier conheceu nos anos 70, e que foi aquela que conheceu melhor, porque depois só tivemos, de facto, aquela passagem, enfim,
para nós com grande pena muito curta nos anos 90, é uma faculdade profundamente diferente da faculdade que o Sr. Professor encontra hoje. Espero que dessa faculdade tenha ficado apenas aquela marca de qualidade e de excelência que o Sr. Professor referiu. Devo dizer que aquele seu exemplo de dar 19 alunos, felizmente, começa a ganhar um pouco de corpo entre nós nos últimos tempos. Já há mais uns heterodoxos capazes dessa ousadia tremenda, embora normalmente os professores continuem a considerar as notas como um peso, que parecem notas que lhes saem da própria carteira. É difícil convencerem-se, digamos, que a bitola não acaba uns valores abaixo. Mas creio que é fundamental estimular quem merece e quem trabalha, e nesse sentido, o Sr. Professor foi sempre de uma generosidade na atribuição das notas que não me esqueço. Não estou como aquele seu ex-amigo que se queixa das notas que teve e tal, do diplomata e tal. A faculdade é diferente, desde logo, no espaço físico. Este anfiteatro, que o Sr. Professor, aliás, já conhecia, não existia no tempo da sua primeira passagem pela faculdade. Ficou a dever-se ao espírito de grande serviço público do professor Jorge Miranda e à capacidade dele, eu diria, de massacrar várias gerações de estudantes com obras e de várias gerações de docentes com várias restrições e várias gerações de governantes com pedidos financeiros. E, enfim, o que é certo é que conseguiu fazer este segundo edifício e aumentar, digamos, a qualidade para a prestação de serviços. Depois também difere profundamente no número dos docentes. O número de docentes que o seu professor conheceu deve ter sido multiplicado aí por cerca de 20 vezes, peço desculpa, o que é, digamos, verdadeiramente notável. É uma transformação de uma universidade que adotou todo um conjunto de métodos que não eram os seguidos nos anos 70, mas que foram os métodos que permitiram à faculdade afirmar o seu prestígio, designadamente o da avaliação contínua, a abertura dos cursos da noite, todo um conjunto de realizações extremamente importantes. E é também uma faculdade que é gerida, que tem órgãos próprios geridos, escolhidos, digamos, pelos seus membros. Aqui o nosso diretor, por exemplo, é o fruto de uma eleição que congrega docentes, trabalhadores não docentes e estudantes. Então, portanto, digamos, um quadro diferente. E depois, também, quanto ao direito fiscal, eu aí diria que as mudanças ainda são mais assombrosas. Se o Sr. Professor me permite, nos anos 70 o direito fiscal era uma cadeira que eu gostava imenso, eu tive a felicidade de ser seu aluno, o Sr. Professor não se recorda de mim como é normal, nós recordamos dos mestres, os mestres não se recordam de nós, e assim deve ser, mas era uma cadeira, como é que eu ia dizer, praticamente tolerada pelos alunos, considerada uma coisa um pouco marginal em relação ao direito civil, que esse sim era o centro, digamos, do curso de Direito. Hoje em dia, pelo contrário, a atractibilidade da cadeira de Direito Fiscal é extrema. Enfim, há o Direito Fiscal obrigatório, onde os alunos se inscrevem, e há depois algumas disciplinas optativas de Direito Fiscal que têm uma procura extraordinária. As pós-graduações e os mestrados têm uma procura extraordinária. As razões disto todos sabemos. Há pouco dizia um pouco, a ideia que os fiscalistas são ricos e, portanto, a ideia que um dos campos de direito onde ainda é possível fazer resultados interessantes do ponto de vista profissional é o direito fiscal, seguramente é uma das motivações das pessoas. Pessoalmente, quero crer que não seja a única nem a mais decisiva, que seja mais a preocupação das pessoas na garantia do Estado de Direito e na garantia da definição dos limites que o legislador não pode nem deve ultrapassar, ou seja, da nossa defesa contra um Estado que assume cada vez mais características confiscatórias e que é necessário, portanto, que, independentemente de sermos remunerados ou não, nos oponhamos a esta evolução que é profundamente destrutiva da economia, além de tudo mais. O professor Alberto Xavier, como foi aqui muito sublinhado já, e por isso não repetiria, foi sobretudo precursor na área do direito fiscal internacional, mas,
digamos, não só aí, digamos, toda a sua obra anterior no direito fiscal é uma obra de uma extraordinária solidez. É uma obra que, como alguém referiu, foi elaborada muito jovem, num tempo em que isso não era comum. Agora é frequente os doutoramentos terem aos 20 e tal anos, mas no seu tempo de doutoramento, como sabe, a média era bastante superior à sua e, portanto, digamos, é verdadeiramente notável o conjunto de trabalhos que já tinha quando chega ao doutoramento, apesar da sua idade muito jovem. E o seu professor inseria-se num grupo de professores de exceção, o professor Soares Martínez, o professor Paulo Piticunha, o professor Sousa Franco. E, portanto, era inevitável que este grupo de professores suscitasse, digamos, vocações, suscitasse dedicações que permitiram que esta faculdade não esquecesse, digamos, a tradição que vem de Afonso Costa, passa por Fernando Emílio da Silva, por Armindo Monteiro, pelo professor Costa Leite de Umbral, já aqui recordado, e esta faculdade tem sabido resistir muito melhor que as outras faculdades jurídicas do ponto de vista das cadeiras jurídico-económicas. Enquanto que noutras faculdades praticamente foram exterminadas, o direito fiscal foi sendo sobrevivendo, embora com um enquadramento diferente, mais ligado à área do direito constitucional, mas, digamos, mantivemos sempre uma pujança das ciências jurídico-económicas que era defendido designadamente no célebre artigo do professor Umbral, que o seu professor bem se lembra. Mas nós tendemos a pensar só em Alberto Xavier como um fiscalista, mas eu gostaria de recordar duas outras facetas que me parecem muito importantes e que é muito justo fazê-lo. Primeiro, eu queria recordar o entusiasmo do professor Alberto Xavier no início dos anos 70, num período em que isso não era fácil, pela integração europeia, com a publicação de 3 títulos: As desigualdades internacionais e a integração económica, a natureza jurídica da associação à Comunidade Económica Europeia e Portugal e a integração europeia. É, digamos, um esforço notável de pensar as mudanças que se estão a verificar a nível europeu e de modernização do país. E nesse aspecto da modernização do país, o professor Alberto Xavier concorreria também decisivamente com a apresentação de uma proposta de lei, uns subsídios para uma lei de defesa da concorrência que levou muitas décadas até ser aprovada e que, quando pensamos nos anos 70, dominados ainda pelo condicionalismo industrial, é verdadeiramente extraordinária essa inspiração. Tal como outro instrumento de grande modernização da economia portuguesa seria também aquele que elaborou com o professor Sousa Franco, ou seja, o projeto de Estatuto de Benefícios Fiscais. A par com isso, a sua sensibilidade para as questões económicas e para as questões de justiça social ficou também bastante evidente em algumas outras obras suas, como num livro que aprecio imenso, chamado Economia de Mercado e Justiça Social. Portanto, digamos, creio que por vezes há a tendência para pensar que os fiscalistas são umas criaturas áridas e que não sabem de mais nada senão de contabilidade e fiscalidade. Felizmente, todos os fiscalistas presentes nesta sala são a demonstração viva do erro que pode ser essa ideia, a começar pelo professor Soares Martínez, cuja imensa cultura já foi aqui tão referenciada e tão bem referenciada, e todos os outros fiscalistas aqui presentes. Eu olho e vejo fiscalistas que são poetas, que estão a publicar livros, como o meu querido amigo Brás Carlos ali. Mais uma vez vou começar a cometer estas injustiças de só distinguir umas pessoas e não outras, mas o espírito é este, é assinalar que há uma capacidade dos fiscalistas de irem para além do direito fiscal ou de perceberem que o direito fiscal faz só parte de uma vida muito mais complexa e de uma realidade de organização do mundo muito mais complexa. Depois há o outro aspecto, enfim, menos conhecido e também notável, que é, digamos, o do professor Alberto Xavier, ficcionista. E quando digo ficcionista, não no sentido de ficcionar o direito fiscal, mas aqui pode haver até com o brasileiro algumas dificuldades na palavra, mas, portanto, do autor de livros de romances,
notáveis que deram um grande prazer a todos. O Algarve, por exemplo, foi uma grande surpresa, que já seguiram 2 ou 3 outros livros, e espero que continuemos a ter, além de fiscal, esse outro alimento para o nosso espírito. Eu creio que todos nós, quando chegamos a uma certa fase da vida, e eu tenho um amigo que diz que a partir dos 50 pertencemos todos à mesma geração, o que é, acho eu, bastante verdade. Quando chegamos a uma certa fase da vida, tendemos a olhar para trás e pensar como é que foi a nossa vida. E seguramente que quando o professor Alberto Xavier faz isso, falo com orgulho e com satisfação e pensa que a sua foi uma excelente vida, foi uma vida muito bem vivida. Gostei muito, aliás, que o Dr. Roberto Estrada tivesse confirmado essa ideia que eu tinha e que, por vistos, é também percebida como, da mesma forma pelos seus amigos brasileiros. Para nós, o professor pode crer que foi sempre um alento e um ânimo tê-lo como nosso mestre. Muito obrigado.